Os 4 hábitos simples para você se tornar o 1%. Bom, e o primeiro que eu quero me aprofundar com vocês é se acordar no horário estabelecido. Natan, nossa, que hábito fútil, que hábito sem significância. Nossa, tão simples assim. É simples, mas é o simples e o feijão com arroz que funciona. Então entenda, se acorde no horário que você estabeleceu para você acordar. Ponto. Nada de apertar botão soneca, nada de adiar o seu sono, nada de dormir mais 10, 5 minutos. Porque isso, logicamente, vai gerando no seu cérebro algo chamado de insignificância com você mesmo. Ou seja, o seu cérebro não vai te valorizar. Porque ele vai pensar assim, cara, isso significa que a minha vida, a nossa vida, a sua vida, não é significante. Porque você adia a sua vida por 5 minutos, 4 minutos a mais, 10 minutos a mais, 20 minutos a mais. Então, não é tão importante assim. É isso que o seu cérebro entende. E aí, logicamente, ele não vai dando essa importância para você e nem para sua vida. Lá na frente, logicamente, isso vai gerar algo ruim, ruim, porque sempre quando você for fazer um desafio importante para você mesmo, o seu cérebro já vai vir com aquela mensagem de que você não pode fazer ele porque você não tem significância nenhuma. Então, veja o problema todo que essa questão de não se acordar simplesmente no horário correto gera. Tá? Então, logicamente, se acordando também no horário correto, você consegue desfrutar melhor do seu dia. E também, se você não sabe, a pior coisa que acontece quando você não se acorda no horário correto é que você se acorda mais cansado. Muitas pessoas, elas dormem a mais do que o horário que elas estabeleceram, porque elas pensam, se eu dormir a mais, eu vou me acordar mais disposto. Mas não, você se acorda mais cansado ainda, você se acorda mais amassado ainda. Então, entenda isso. Isso não vai melhorar o seu sono, isso não vai melhorar o seu dia. O que vai melhorar o seu dia é você cumprir a lista, o que deve ser feito, o que você deve cumprir, a sua disciplina perante o seu sucesso. Então, se acorde no horário estabelecido que você estabeleceu. E, logicamente, não se acorde tão tarde assim, tá? Já vamos aqui dar um bônus aqui. Não se acorde tarde, se acorde cedo. Mas se acorde no horário estabelecido que você colocou para você mesmo, para você gerar essa autoconfiança sobre si mesmo, que realmente você se valoriza, realmente a sua vida tem significância e o que você quer tem significância, tá? Porque, logicamente, se você não se acordar cedo, o seu sonho também não vai ter nenhuma significância, porque você vai mostrar para você mesmo que o seu sonho não é tão significativo assim para você. Porque se fosse, você se acordaria todos os dias. E aqui eu tô contando sábado e domingo, no mesmo horário. E feriados eu tô contando também. Outro ponto muito importante sobre essa mesma questão, esse mesmo tema que a gente está debatendo aqui. Não utilize celular quando você for dormir. Ou seja, não fique com o celular na sua cama, porque isso vai dificultar para o seu sono, para o seu cérebro entrar em um sono profundo e automaticamente o seu cérebro, cada vez que você for deitar na cama, ele não vai conseguir dormir rápido. Por que que acontece? Porque ele não vai mais associar com a cama em horário de dormir. Ele vai associar a cama para mexer no celular. Então ele vai ter mais dificuldade para dormir. Então elimine a luz azul, qualquer luz azul, celular, notebook, elimine quando você for dormir realmente, porque logicamente isso é importantíssimo para você ter um sono profundo. Então elimine essa questão de luz azul de celular. Elimine por 1 hora antes, tá? É o recomendável para você. Outro ponto muito importante é você evitar e eliminar a autossabotagem que você tem sobre você mesmo. Como assim, Natal? Autossabotagem que eu tenho sobre mim mesmo. Muitas pessoas pensam que deitar na cama é a mesma coisa do que dormir, mas não é. Não é a mesma coisa do que dormir. Então, ou seja, você estar deitado, dormindo é uma coisa. Você está somente deitado é outra, totalmente diferente. Então, o sono começa a valer a partir do momento que você entra em um sono profundo, que você começa a dormir realmente. Agora, se você está simplesmente deitado, você não está dormindo, você não está em um sono profundo. Ponto. Você só está deitado na cama. Então, para você melhorar essa questão, você deve 1 hora antes deitar na sua cama para você conseguir dormir a quantidade e a hora exata que você precisa, que é entre 7 e 8 horas. Especialistas falam sobre isso.
Então, cara, sobre essa questão de sono, é muito simples, muito básico de você estabelecer para melhorar a sua vida, tá? Estudos mostram que uma pessoa que dorme entre 7 e 8 horas tem um dia melhor e consegue pensar melhor. Então, ou seja, se você dorme 4 horas, você vai conseguir se levantar? Vai. Você vai conseguir vivenciar o seu dia? Vai. Porém, a sua mentalidade, o seu pensamento lógico vai ser menor do que uma pessoa que dormiu entre 7 e 8 horas. E todos nós sabemos que se a sua mentalidade estiver prejudicada, se o seu lado psicológico e rápido estiver prejudicado, logicamente o seu dia também vai estar prejudicado, porque você vai demorar para entender as coisas, você não vai ter tanta facilidade para conseguir entender e ter um autoconhecimento. E, logicamente, se você quer evoluir a sua vida, você deve ter a sua mente apurada. O segundo ponto que eu quero que você estabeleça na sua vida é a priorização de tarefas importantes para você e para o seu progresso. Natan, o que significa isso? É você fazer as suas principais tarefas no começo do dia. Acorde na sua vida e não na vida dos outros. Ou seja, elimine o celular no começo do seu dia e foque no seu dia, na sua vida, fazendo tarefas importantes para você, seja focar no seu negócio, seja fazer exercício físico, seja tomar um sol, seja tomar uma água, faça atividades que, uma leitura, faça uma atividades que vão o beneficiá-lo. Para depois você querer entrar em redes sociais, para depois você querer fazer outras coisas fúteis que você quer fazer no seu dia. Mas de começo, fortaleça essa questão de fazer atividades principais e primordiais no começo do seu dia. Isso é muito importante. O importante ele sempre vai ser melhor do que o urgente. Por que, que o importante vai ser melhor do que o urgente, Nathan? Simples. Pelo único fato que o importante tem a ver com longo prazo, o urgente tem a ver com curto prazo. E tudo que você for fazer no urgente é algo que é momentâneo, é algo que é a curto prazo. Então, ou seja, rolar os reels, rolar o TikTok é urgente para você, porque é a curto prazo. Porém, estudar e ler um livro é importantíssimo para você, é importante para você, porque tem a ver com longo prazo, tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, tem a ver, logicamente, com o seu melhor. Quando você coloca na sua cabeça que algo que lhe satisfaz momentaneamente e que te dá pouco esforço para fazer é a pior coisa possível, é algo que não vai fazer você progredir, você começa a entender realmente o sentido dos hábitos e da vida. O terceiro ponto que eu quero abordar com você é a leitura. A leitura é primordial, porque você aprende com o erro e com os acertos dos outros. Por quê? Por que, Nathan? O simples fato do escritor estar contando a sua história e as experiências dele, você já consegue aprender com os acertos e com os erros dele. Isso facilita o seu caminho, isso facilita a sua jornada, porque você erra menos, você peca menos. E, logicamente, isso facilita para você chegar mais rápido lá. O erro faz parte. E o erro, na maioria das vezes, é primordial para você aprender com ele. Porém, se você conseguir evitá-lo, melhor, certo? Se você conseguir evitá-lo, melhor. Se você conseguir evitar o erro, é melhor ainda. Então, coloque isso na sua cabeça. O erro faz parte, mas se você conseguir evitá-lo, isso melhor. Como você vai conseguir evitá-lo? Logicamente, lendo livros e também tendo mentores para te auxiliar nessas questões. Um escritor também pode ser um mentor seu. Então, leia livros, cara. Ler livro também aumenta a sua comunicação, elimina os vícios de linguagem, então, ou seja, aumenta a sua oratória, faz a sua oratória ser eficaz, uma oratória boa, uma oratória verídica para se comunicar com outras pessoas, não só falando em relacionamentos pessoais, mas também em relacionamentos profissionais. Então, ou seja, a leitura faz expandir o seu horizonte, você começa a conhecer um horizonte maior. Nathan, por que, que isso melhora a minha comunicação? Porque, logicamente, você começa a conhecer novas palavras, o seu vocabulário aumenta. E o seu vocabulário aumentando, logicamente, você vai eliminar os vícios de linguagem, você vai aumentar a sua oratória para melhor. Então, leia livros. Leia livros é um conhecimento que você sempre deve estar investindo em você mesmo. Então, sobre essa questão dos livros, está 70, 80 reais. Eu não pago o livro por 70, 80 reais. Cara, você tem que entender que esses 70, 80 reais vai dobrar em questão de conhecimento para você. Esse dinheiro que você está investindo vai voltar eternamente para você. Então, para de ser mesquinha e investe essa grana para você conseguir
logicamente, extrair mais conhecimento e levar para outras pessoas, ajudar a vida de mais outras pessoas e, logicamente, essas pessoas ajudarem a sua vida elevando o seu patamar. É o pensamento lógico e inteligente que todas as pessoas abundantes e prósperos têm e que você deve desenvolver na sua vida. E eu tenho vários livros para indicar para você, mas se realmente você quer dicas profundas de livros que eu já li e que melhoraram a minha vida e fizeram chegar onde eu cheguei, cara, literalmente, passa lá no meu Instagram, tá? Tá aqui na descrição o link do meu Instagram para você entrar lá. Mas os livros que eu recomendo para você ler são desenvolvimento pessoal, finanças, os temas dos livros, logicamente, desenvolvimento pessoal, finanças e negócios, tá? Para você evoluir nessas questões, leia livros dentro desses temas, para você realmente conseguir chegar ao sucesso. Sobre essas questões também, está começando, se você está começando a ler agora, eu recomendo para você ler no máximo mesmo entre 15 minutos ou 5 páginas, tá? E aí você vai indo progredindo nessa questão. 15, 30, 40, 1 hora e vai indo. Hoje em dia eu consigo ler 2, 3 horas por dia, tá? Então, mas no começo não era assim. No começo, 30 minutos para mim parecia que era a vida toda. Então, não era assim. Então, o que eu quero dizer para você? Você vai evoluindo progressivamente nessa questão. O quarto e último que eu quero que você coloque na sua cabeça é a visualização contínua. Então, ou seja, você deve saber o que você quer no futuro. Aqui eu não estou dizendo para você vivenciar o seu futuro, tá? Porque isso vai te prejudicar e vai te dar muita ansiedade. Porém, você deve saber o que você quer para o seu futuro. Você deve ter clareza sobre esse mundo futuro que você tanto quer e você tanto sonha. Então, você deve saber o que você quer, o que você quer, qual tipo de carro você quer. Qual tipo de casa você quer? O que você quer desfrutar da sua vida futura? Ou, sei lá, qualquer sonho ou objetivo que você queira, você tem que saber o que você quer, porque isso vai te dar clareza. E te dando clareza, logicamente, isso vai facilitar para você não ocorrer o processo de desistência, porque sempre quando você pensar em desistir, você vai se lembrar daquele sonho, daquele objetivo que você tanto quer no futuro. Isso vai fazer fortalecer, logicamente, a sua disciplina conforme o tempo. Então você deve saber o que você quer. O que você quer para o seu futuro. Lembranças contínuas. Então você pode simplesmente também colocar lembretes no seu guarda-roupa, na sua parede do seu quarto. Você pode fazer isso. Você pode ter fotos das coisas que você quer. Para você sempre se lembrar daquilo, sempre martelar na sua cabeça aquele lembrete do porquê que realmente você está fazendo aquilo. Então, um porquê forte suportará qualquer como, coloca isso na sua cabeça. Então, se você tiver um porquê bem estabelecido do porquê que você está fazendo aquilo, sempre quando você tiver com vontade de desistir, você sempre vai se parar para pensar e olhar aquela imagem e dizer, cara, eu ainda estou continuando fazendo isso aqui por conta disso aqui. E eu vou continuar fazendo por conta dele. Então melhora muito essa questão de você ter um progresso, ter uma visualização contínua, saber o que você realmente quer, tá? Então, colhe no seu guarda-roupa, colhe na sua parede, ou se não dá para fazer isso, coloca no seu celular, tá? Coloca na sua galeria, no seu aplicativo de fotos, para você sempre se lembrar daquilo, sempre saber realmente o que você quer. Isso dá muita clareza para você. É o famoso seu mural dos sonhos, né? Daí você coloca ali, eu quero ter essa X casa, eu quero ter esse essa Ferrari, que é essa Lamborghini, esse, sei lá, entendeu? Coloca todos os seus sonhos e seus objetivos nele. A visualização não é simplesmente só imaginar o que você quer, e sim acreditar também que você consegue aquilo. Então, você colocar aquilo ali não é só para você imaginar, nossa, imagina, eu não, é você acreditar mesmo que você consegue. Isso também é um exercício para fortalecer essa questão de você acreditar mesmo, acreditar em você, acreditar no seu potencial, na sua capacidade de que você consegue aquilo, se desenvolvendo, se aprimorando, você consegue aquilo ali. Então, isso também fortalece essa questão de você acreditar